Existe um momento na vida de qualquer relacionamento em que algo se quebra por dentro. Não é necessariamente quando há gritos, quando há brigas ou quando há traição. É quando uma mulher olha para dentro de si mesma e percebe que algo mudou de forma irreversível. Ela não precisa estar furiosa. Na verdade, é justamente quando a raiva passa que o verdadeiro limite aparece. E quando ela finalmente diz chega, não como uma ameaça, não como um ultimato desesperado, mas como uma declaração vinda do seu centro mais profundo, algo muda no homem de uma forma que ele jamais imaginou possível. Carl Jung dedicou sua vida a estudar a psique humana e os padrões invisíveis que governam nossas relações. Ele entendia que existe uma diferença abissal entre reagir a partir da emoção e agir a partir da certeza interna. Quando uma mulher diz chega a partir do impulso, do ressentimento acumulado, da frustração momentânea, o homem sente aquilo como mais uma tempestade que logo vai passar. Ele conhece esse padrão. Ele sabe que em algumas horas, talvez dias, ela voltará a procurá-lo, a perguntar se ele comeu, a tentar conversar, a suavizar o que foi dito. Mas quando ela diz chega a partir do seu núcleo, a partir daquele lugar onde não há mais dúvida, onde não há mais medo de perder, onde não há mais necessidade de convencer, algo completamente diferente acontece. O homem sente no corpo que perdeu algo que tinha como garantido. A segurança emocional que ele possuía simplesmente desaparece. E isso gera um conflito interno profundo, porque ele percebe que não está mais lidando com uma reação passageira, mas com uma transformação estrutural na mulher que está diante dele. Jung falava sobre o processo de individuação, que é o caminho pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é, integrando todas as partes de si mesma, incluindo aquelas que foram rejeitadas ou escondidas. Quando uma mulher chega ao ponto de dizer chega desde seu centro, ela está passando por um momento crucial de individuação. Ela está integrando sua sombra, aquela parte dela que sempre cedeu, que sempre se adaptou, que sempre colocou as necessidades do outro acima das suas. Ela está finalmente reconhecendo que merece respeito, que merece presença, que merece reciprocidade. E isso não é egoísmo. É saúde psíquica. É integridade. É a recusa de continuar vivendo uma mentira emocional. O impacto psicológico desse momento no homem é devastador, porque ele perde a previsibilidade. Ele perde o controle sutil que tinha sobre a dinâmica da relação. Ele percebe que não pode mais manipular com promessas vazias, não pode mais adiar mudanças, não pode mais fingir que está tudo bem enquanto continua fazendo exatamente o mesmo. A mulher que diz chega desde seu centro não está mais disponível para ser convencida. Ela não está mais aberta para negociações emocionais baratas. Ela não está mais disposta a aceitar migalhas de atenção e chamar aquilo de amor. Mas aqui está o ponto crucial que Jung nos ensinaria. Para que esse chega tenha poder real, para que ele gere transformação genuína e não apenas uma reação temporária, a mulher precisa estar absolutamente congruente. Congruência emocional significa que o que ela sente por dentro está perfeitamente alinhado com o que ela diz e com o que ela faz. Não adianta dizer chega com firmeza e depois, algumas horas mais tarde, mandar uma mensagem perguntando como ele está. Não adianta estabelecer um limite e depois voltar atrás porque sentiu medo da solidão, porque sentiu culpa, porque sentiu pena. Cada vez que uma mulher volta atrás depois de dizer chega, ela perde credibilidade não apenas diante dele, mas diante de si mesma. Ela ensina ao homem que suas palavras não têm peso, que seus limites são negociáveis, que basta ele esperar um pouco que ela voltará ao padrão anterior. E mais importante ainda, ela ensina a si mesma que não pode confiar em sua própria voz interior. Isso é profundamente destrutivo para a psique feminina, porque corrói a confiança em si mesma,
aquilo que Jung chamava de relação com o self, o núcleo mais profundo da personalidade. O poder de dizer chega e fazer com que isso tenha impacto verdadeiro está sustentado por 3 pilares fundamentais. O primeiro é a claridade interna. Isso significa que a mulher precisa saber exatamente ao que está dizendo basta. Não é um chega vago, não é um chega generalizado. É um chega muito específico. Chega de ser tratada como segunda opção, chega de conversas superficiais quando ela precisa de profundidade, chega de promessas sem ação, chega de ser invisível nas prioridades dele, chega de carregar sozinha o peso emocional da relação. Quanto mais clara ela estiver internamente sobre o que não aceita mais firme será sua posição. O segundo pilar é a congruência emocional, que já mencionamos. Isso significa que o tom de voz, a linguagem corporal, a energia que ela emana, tudo precisa estar alinhado com a certeza interna. Não é um tom dramático, não é um tom de vítima, não é um tom suplicante, é um tom firme, sereno, inabalável. É a voz de alguém que tomou uma decisão e não está mais aberta para discussões intermináveis sobre o óbvio. O terceiro pilar é a coerência posterior. Isso significa que depois de dizer chega, ela precisa sustentar essa posição com ações concretas. Ela não persegue, ela não explica demais, ela não tenta convencê-lo de nada, ela simplesmente segue sua vida, cuida de si mesma, retoma seus projetos, expande sua energia para outras áreas. Ela mostra, através de sua presença, que não foi impulso, mas uma mudança estrutural em quem ela é. Jung dizia que todo verdadeiro encontro entre duas pessoas provoca transformação. Mas para que essa transformação aconteça, é preciso que ambos estejam dispostos a encarar a própria sombra, aquela parte obscura que preferimos não ver. Quando uma mulher diz chega desde seu centro, ela está forçando o homem a olhar para a sombra dele. A negligência emocional, o comodismo, a falta de presença, a incapacidade de honrar compromissos, a tendência de dar como garantido aquilo que deveria ser cultivado. E isso é desconfortável, é doloroso, é assustador. Por isso, muitos homens reagem inicialmente com negação, com minimização, com tentativas de inverter a situação e fazer parecer que ela está exagerando. Mas quando ele percebe que ela não está mais reagindo às provocações, que ela não está mais tentando provar seu ponto, que ela simplesmente se afastou energeticamente, aí sim começa o verdadeiro trabalho interno nele. Mas existe uma armadilha psicológica muito sutil que muitas mulheres caem depois de dizer chega, e Jung nos ajudaria a compreender isso profundamente. A armadilha é acreditar que dizer chega é o fim do processo, quando na verdade é apenas o começo. O verdadeiro teste não está em dizer, mas em sustentar. E sustentar significa algo muito específico. Não ceder espaço emocional, não perseguir, não ficar checando se ele percebeu, não ficar esperando a reação dele para validar a própria decisão. Sustentar significa continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar expandindo a própria vida, independentemente do que ele faça ou deixe de fazer. É aqui que a maioria das mulheres perde o poder que conquistou. Elas dizem chega com firmeza, ele sente o impacto, fica alguns dias sem contato e então ela começa a ficar ansiosa. Começa a se perguntar se ele entendeu, se ele vai voltar, se ela foi clara o suficiente. E essa ansiedade, se não for compreendida e integrada, vai fazer com que ela quebre o silêncio, que ela mande uma mensagem, que ela tente suavizar o que disse. E nesse momento, todo o poder se esvai, porque o homem percebe que ela ainda está emocionalmente dependente da reação dele, que ela ainda não está verdadeiramente centrada, que foi apenas mais um movimento emocional temporário. Jung entendia que a psique humana funciona através de padrões arquetípicos, que são estruturas profundas e universais que organizam nossa experiência.
Um dos arquétipos fundamentais nas relações é o que ele chamava de ânima e ânimos, que são as representações internas do feminino no homem e do masculino na mulher. Quando uma mulher diz chega desde seu centro, ela está ativando o seu ânimo saudável, que é a capacidade de estabelecer limites, de ter clareza, de ser assertiva, de honrar a própria verdade. E isso provoca uma reação no ânima do homem, que é sua capacidade de sentir, de se conectar emocionalmente, de perceber o valor daquilo que está prestes a perder. Mas para que essa dinâmica funcione de forma transformadora e não apenas reativa, é preciso que a mulher não esteja tentando controlar a resposta dele. Ela precisa estar genuinamente disposta a seguir em frente, com ou sem ele, porque é justamente essa disposição real de partir que faz com que ele sinta o peso verdadeiro da situação. Existe uma diferença fundamental entre dizer chega, esperando que ele mude, e dizer chega, porque você já mudou. No primeiro caso, você ainda está colocando o poder nas mãos dele, ainda está esperando que ele faça algo para que você possa se sentir melhor, ainda está dependente da reação dele para validar sua decisão. No segundo caso, você já fez o trabalho interno, já integrou a compreensão de que merece mais, já está disposta a reconstruir sua vida de forma independente. E é essa segunda postura que gera transformação real. Jung diria que é a diferença entre agir a partir do ego ferido e agir a partir do self integrado. O ego ferido quer vingança, quer que o outro sofra, quer provar que estava certa. O self integrado simplesmente reconhece o que é verdadeiro e age de acordo, sem necessidade de drama, sem necessidade de provar nada. Quando o homem percebe que pode perder de verdade, quando ele sente que a segurança emocional que tinha simplesmente evaporou, ele geralmente passa por um processo interno intenso. Primeiro vem a negação, onde ele minimiza a situação e acredita que logo tudo voltará ao normal. Depois vem a raiva, onde ele pode tentar culpar ela, dizer que ela está exagerando, que ela é complicada demais. Depois vem a barganha, onde ele enche a boca de promessas, diz que vai mudar, que finalmente entendeu, que vai ser diferente. E é aqui que mora o grande perigo para a mulher, porque essas promessas podem parecer muito sedutoras, especialmente se ela ainda tem esperança, se ainda tem apego emocional, se ainda não fez completamente o trabalho interno de se desapegar do resultado. Jung nos ensinaria a observar, não as palavras, mas as ações. Não o que ele diz que vai fazer, mas o que ele efetivamente está fazendo. Promessas são baratas. Qualquer pessoa desesperada pode prometer qualquer coisa. O que importa é a mudança real, consistente, sustentada ao longo do tempo. E para observar isso, a mulher precisa manter distância emocional suficiente para não ser seduzida pelas palavras bonitas. Aqui está algo que Jung compreendeu profundamente e que poucos realmente assimilam. A verdadeira transformação nunca acontece como resposta ao medo de perder. Acontece como resposta ao despertar interno. Quando um homem muda apenas porque tem medo de perder, essa mudança é superficial, é reativa, é temporária. Assim que ele sente que a segurança voltou, que ela está novamente disponível emocionalmente, que o risco passou, ele tende a voltar aos padrões antigos. Mas quando um homem muda, porque realmente despertou para a própria inconsciência, para os próprios padrões destrutivos, para o valor daquilo que tem, aí sim a mudança é profunda e duradoura. E a mulher precisa ter clareza suficiente para distinguir entre essas duas formas de mudança. Como fazer isso? Observando não apenas o que ele faz nos primeiros dias ou semanas, mas o que ele sustenta ao longo de meses. Observando não apenas as palavras, mas a energia, a presença, o comprometimento real. E aqui vem algo fundamental que muitas mulheres esquecem. Depois de dizer chega,
O trabalho interno mais importante não é ficar observando se ele vai mudar, mas continuar crescendo independentemente disso. Retomar aquele projeto que estava parado. Cuidar do corpo, da saúde, da aparência, não para reconquistar ele, mas para honrar a si mesma. Expandir o círculo social, cultivar amizades profundas, investir em hobbies e interesses que trazem alegria genuína. Buscar terapia, buscar autoconhecimento, buscar compreender os próprios padrões que a levaram a aceitar menos do que merecia. Porque a verdade é que quando você diz chega para alguém, você está simultaneamente dizendo sim para si mesma. E esse sim precisa ser honrado com ações concretas que mostram que você realmente está comprometida com seu próprio florescimento. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial para você que está aqui agora, absorvendo essas reflexões sobre relacionamentos, limites e transformação interna. Se este conteúdo está tocando algo em você, se está fazendo sentido, se está trazendo clareza para as situações que você está vivendo, inscreva-se no canal, não por obrigação, mas porque você merece ter acesso contínuo a conteúdos que realmente contribuem para seu crescimento. E mais importante ainda, deixe um comentário compartilhando o que isso despertou em você. Qual foi a parte que mais ressoou? Você já viveu alguma situação parecida? O que você aprendeu? Seus comentários não apenas ajudam o canal a crescer, mas criam uma comunidade de pessoas que estão genuinamente comprometidas com evolução pessoal. E isso é raro, isso é precioso. Então compartilhe sua jornada conosco. Vamos continuar. Jung dedicou grande parte de seu trabalho a compreender o que ele chamava de processo de individuação, que é essencialmente o caminho pelo qual nos tornamos verdadeiramente quem somos, integrando todas as partes fragmentadas de nossa psique. Quando uma mulher diz chega desde seu centro, ela está atravessando um momento crucial desse processo. Ela está declarando internamente uma nova identidade. Não é mais a mulher que aceita migalhas. Não é mais a mulher que carrega sozinha o peso emocional da relação. Não é mais a mulher que se adapta infinitamente às necessidades do outro enquanto negligencia as próprias. Essa declaração interna de uma nova identidade é poderosa, mas precisa ser sustentada com ações visíveis que reforcem esse novo padrão. Isso significa eliminar pontes emocionais para o passado. Significa não revisitar constantemente as conversas antigas. Não remoer o que ele disse ou deixou de dizer. Não ficar alimentando esperanças baseadas em quem ele poderia ser, ao invés de quem ele realmente é. Uma das maiores armadilhas que Jung identificou na psique humana é a tendência de nos apegarmos a projeções ao invés de enxergar a realidade. Projeção é quando atribuímos ao outro qualidades que ele não possui, ou quando vemos nele o potencial que desejamos ver, ao invés do comportamento real que ele apresenta. Muitas mulheres permanecem em relacionamentos insatisfatórios porque estão apaixonadas não pelo homem real que está diante delas, mas pelo homem que imaginam que ele pode se tornar. E essa projeção é perigosa porque nos mantém presas em dinâmicas destrutivas, enquanto esperamos por uma transformação que talvez nunca aconteça. Quando você diz chega desde seu centro, você precisa retirar essas projeções. Você precisa ver o homem exatamente como ele é agora, não como você gostaria que ele fosse. E a partir dessa visão clara, você toma sua decisão. Isso é suficiente para mim ou não é? Se não for, você segue em frente. Se for, você permanece, mas sem a fantasia, sem a expectativa de mudança milagrosa. Existe um conceito poderoso nos ensinamentos de Jung chamado sincronicidade, que é quando eventos externos refletem nosso estado interno de uma forma que parece significativa. Quando uma mulher finalmente se centra, quando ela verdadeiramente diz chega e sustenta essa posição, frequentemente acontecem sincronicidades interessantes. Oportunidades novas aparecem.
Pessoas que ressoam com sua nova energia entram em sua vida. Portas que pareciam fechadas se abrem. Isso não é mágica nem coincidência. É a consequência natural de você ter liberado a energia que estava presa em uma dinâmica estagnada. Quando você para de colocar toda a sua energia emocional em tentar mudar alguém ou em esperar que alguém te valorize, essa energia fica disponível para criar coisas novas, para atrair experiências alinhadas com quem você está se tornando. Mas vamos falar sobre o que acontece quando ele retorna, porque isso geralmente acontece. Quando um homem sente que realmente pode perder, quando ele percebe que a mulher não está mais emocionalmente disponível, quando ele vê que ela está crescendo e florescendo sem ele, frequentemente surge um impulso de reconquistá-la. E aqui está o teste decisivo para a mulher. Ela precisa ter clareza absoluta sobre por que ele está retornando. Ele está voltando porque teve um despertar genuíno e reconhece o valor dela? Ou está voltando porque tem medo da perda, porque o ego dele não suporta ser deixado, porque ele não quer que outra pessoa tenha o que ele tinha como garantido? Essas são motivações completamente diferentes e levam a resultados completamente diferentes. Um homem que volta apenas com medo de perder pode até fazer mudanças temporárias, mas assim que sentir que a segurança foi restaurada, voltará aos padrões antigos. Um homem que volta porque realmente despertou para seus próprios padrões inconscientes, para o quanto estava sendo negligente, para o valor verdadeiro da mulher que tem ao lado, esse homem tem potencial para construir algo diferente. Como saber a diferença? Observando não apenas o que ele diz, mas principalmente como ele age. Um homem que realmente mudou não volta cheio de promessas grandiosas. Ele volta com humildade genuína. Ele assume responsabilidade completa por seus padrões passados, sem tentar justificar, sem tentar dividir a culpa. Ele demonstra através de ações consistentes que está comprometido com a própria transformação, não apenas com reconquistar a segurança emocional que tinha. Ele respeita o espaço dela, respeita o tempo dela, respeita o processo dela. Ele não pressiona, não manipula, não tenta forçar uma reconciliação. Ele simplesmente mostra, dia após dia, através de pequenas ações concretas, que está fazendo o trabalho interno necessário. E mesmo assim, mesmo que ele demonstre tudo isso, a decisão final sempre deve vir da estrutura interna dela, não do vazio emocional, não da solidão, não do medo de não encontrar ninguém melhor. Jung falava sobre a importância de redefinir o amor desde um lugar saudável, desde o centro, não desde a ferida. Amor verdadeiro não é dependência emocional, não é precisar do outro para se sentir completa. Não é aceitar qualquer coisa porque tem medo de ficar sozinha. Amor verdadeiro é escolher estar com alguém a partir da abundância, não da carência. É valorizar a presença do outro, mas não precisar dela para sobreviver. É desejar que o outro cresça e floresça, mas não assumir a responsabilidade de fazer isso acontecer. É construir junto, mas a partir de duas individualidades fortes e íntegras, não de duas metades carentes tentando se completar. Quando uma mulher diz chega e faz todo o trabalho interno necessário para sustentar essa posição, ela está criando a possibilidade de um amor verdadeiramente maduro. Seja com esse homem, se ele realmente transformar e ela escolher dar uma nova chance, ou com outro homem quando o momento certo chegar. E aqui está a verdade final que Jung nos ensinaria. O propósito de dizer chega não é mudar o outro, é transformar a si mesma. É recuperar a dignidade, a integridade, o amor próprio que foram corroídos por aceitar menos do que você merecia. É declarar ao universo e a si mesma que você não está mais disponível para dinâmicas destrutivas, para relações unilaterais, para amores pela metade. É abrir espaço em sua vida para algo novo, algo melhor, algo alinhado com quem você realmente é.
E se no processo ele também despertar e transformar, ótimo. Mas se não transformar, você já terá feito a coisa mais importante, transformado a si mesma. E essa é uma vitória que ninguém pode tirar de você. Esse é um poder que, uma vez conquistado, te acompanha para todas as relações futuras, para todas as áreas da vida, para sempre. Antes de encerrarmos, quero fazer um último convite, e esse é importante. Se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram algo profundo em você, se você sente que está em um momento de transformação na sua vida, inscreva-se neste canal. Não apenas porque eu peço, mas porque você merece continuar tendo acesso a reflexões que honram sua inteligência, sua profundidade, seu processo de crescimento. E, por favor, compartilhe nos comentários o que essa jornada despertou em você. Você está passando por algo parecido? O que mais te marcou nessas reflexões? Que outros temas sobre Jung, sobre relacionamentos, sobre psicologia e autoconhecimento você gostaria que explorássemos juntos? Seus comentários não são apenas interações numéricas. São testemunhos vivos de pessoas reais, atravessando processos reais. E quando você compartilha sua história, você não apenas se fortalece, mas fortalece todos que estão passando por algo semelhante. Então, seja corajosa, seja autêntica. Compartilhe. Estamos juntos nessa jornada de despertar e transformação.